Olha, a gente muda de assunto agora, vamos falar sobre economia. É o seguinte, os brasileiros perderam quase metade do poder de compra nos últimos 10 anos. Isso porque, na última década, a inflação oficial do país, o IPCA, subiu 88%. No mesmo período, o ganho real do trabalhador, considerando o 13º salário e as férias, subiu apenas 3%. Segundo o IBGE, é por isso que você aí tem a sensação de que o seu dinheiro está valendo cada vez menos. Você que vai no mercado, tenho certeza que está com esse sentimento também, né? A gente vai entender mais sobre esse assunto, conversando ao vivo agora com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, que sempre é nossa parceira, nos ajuda a entender esses assuntos econômicos que para muita gente é complicado. Professora, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, professora, como que a gente pode avaliar esse cenário aí que a dona de casa, o dono de casa já tem percebido no bolso, mas que agora a gente percebe em números ali? Quando a gente fala de poder de compra, para ficar uma situação assim, sabe, bem simples, a gente sempre pensa no supermercado, que é essa imagem aí que vocês mostraram, que é aquilo que a gente lembra quando a gente passa lá na boca do caixa quando a gente faz a compra. Então, o salário mínimo é uma referência e a inflação é outra. Então, se você pegar como índice quanto que o salário mínimo subiu nos últimos 10 anos e quanto que a inflação subiu, nós tivemos até períodos onde o salário mínimo fez uma correção maior do que a própria inflação. Só que quando você pega isso no período acumulado, todas as vezes que você corrige o salário mínimo, eu digo que você está olhando para trás. Por quê? Porque é uma correção atrasada. Você corrige o salário mínimo para o ano seguinte, mas os preços já subiram. Então, Wilker, quando a gente passa no supermercado, a gente sente literalmente esses aumentos que ocorrem na semana, no mês, na nossa vida diária. Então, a gente sente a perda de poder de compra, porque nós temos hábitos muito regulares. Nós basicamente compramos a mesma coisa. Então, as pessoas também acabam comprando muitas vezes as mesmas marcas, compramos os mesmos itens o ano todo, então você acaba sentindo isso. Então, se você pegar uma pessoa, vamos imaginar que você ganhe um salário mínimo por 10 anos, você literalmente está comendo menos. E essa é a grande tristeza do assunto que a gente está discutindo agora. Certo, professora. Agora, o que que motiva isso? O que que motiva essa disparidade quando a gente observa o rendimento do brasileiro e a inflação, nesse período de 10 anos que é o recorte feito agora? A inflação é sempre o grande problema, né? Porque nós temos a inflação como o primeiro vilão, digamos assim, da história. Então, ela tem períodos onde ela está mais controlada e períodos onde ela acaba disparando. A pandemia, ela realmente descontrolou todo o processo e isso daí piorou muito a situação. Quando a gente pensa em alimentos, essa é a pior parte para quem ganha até 3 salários mínimos, por exemplo, porque esse é o peso maior da inflação. A parte de combustíveis também, por causa da questão do transporte e o gás de cozinha, também acaba pesando muito para quem ganha até 3 salários mínimos. Então, outro ponto é uma fórmula que corrige o salário mínimo. Poucas pessoas sabem que o que corrige o salário mínimo é uma fórmula que ela é aprovada no Congresso. E essa fórmula, nesses últimos 10 anos, ela é composta da seguinte maneira: você pega a inflação do ano passado, projeta ela para frente e adiciona, tem que somar 2 anos do crescimento do PIB. Só que aí nós temos 2 problemas. Primeiro, em 2015 e 2016, o PIB foi negativo, então você não adicionou nada, Wilker. E nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, por causa de um problema da regra fiscal que nós tivemos, o tal do teto do gasto, nós tiramos
o crescimento do PIB, então você só adicionou inflação. Ou seja, nesses últimos 10 anos, nós não tivemos esse aumento linear do salário mínimo com o tal do ganho real. Então isso também empobrece muito quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos. Então no ano passado, nós retomamos esta fórmula do salário mínimo. Então, Wilker, isso tudo somado vai dando mesmo um empobrecimento da população. Se a pessoa não tiver ali um aumento na renda por meios próprios, né, às vezes por uma troca de trabalho ou algo assim, a situação vai ficando cada vez mais apertada, mais complicada. Por falar em inflação, vou trazer a Poliana Reis, que gosta de ser portadora de boas notícias, mas hoje não vai dar, né, Poliana? Bom dia para você. Wilker, a gente tentou, né? Não foi falta de tentativa, mas infelizmente, agora que a gente está falando aqui do poder de compra na entrevista, vou adicionar mais um problema para nós brasileiros, que é o reajuste na conta de luz, que a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou a projeção essa semana e a notícia não é boa, Wilker, porque ficou acima da inflação. Então, assim, além de ter aumentado, ficou acima da inflação, ou seja, ela vai aumentar ainda mais. Ficou em 5,6%. A inflação, por enquanto, no Brasil está basicamente em 3,8%, o que prejudica ainda mais o bolso, principalmente das pequenas famílias, como a professora Carla Beni estava falando, né? Quem ganha 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. E muito disso, Wilker, se deve aos subsídios e outros tipos de negociações que a Agência Nacional faz com as distribuidoras de energia, né? E esse reajuste é repassado cada vez que a concessão de cada empresa de energia é renovada. Então, gradativamente, o Brasil todo vai sentir esse aumento, vai ter problemas para pagar a conta de luz, com certeza. E assim, Wilker, eu já te recomendo, usa menos o ar-condicionado, viu? Com esse calorão que tem feito aqui em Goiás, em boa parte do Brasil, é complicado, viu, Poliana? Mas a gente precisa ir se adequando, né? Adequando o nosso dia a dia para conseguir dar uma economizada ali. Agora, professora, quando a gente percebe uma alta como essa, que a gente noticia aqui ao longo de todo o ano, e aí, de tempo em tempo, a gente fala sobre essa tal da inflação, o pessoal de casa às vezes não compreende muito bem. Essa alta que a Poliana trouxe agora para a gente, ela entra nesse cálculo de inflação, não é? Que é o aumento generalizado de preços. Explica isso para a gente. Sim, a parte de energia, principalmente da conta de luz nossa, ela entra no cálculo da inflação. Então, quando você pega o IPCA, ele é um índice de preço ao consumidor amplo. Esse A do IPCA entram vários serviços. Não é aquela cesta básica que a gente imagina. Esse é o INPC, é outro índice. O IPCA entram mais de 420 índices. Para vocês terem ideia, entra até passagem aérea aí dentro. Então, é uma quantidade enorme, eles têm pesos, e o peso da energia elétrica realmente é grande aí dentro, mas aí o IBGE vai fazendo a média disso ao longo do ano. Então, sim, Poliana, o índice da luz vai ter um peso ao longo do ano, só que aí ele vai fazendo a composição disso. Então, eu sempre recomendo que é muito importante que as famílias conversem. Não adianta as famílias quererem economizar e ter sempre aquele que deixa o chuveiro ligado e fica tomando aquele banho de 30 minutos. Então precisa todo mundo conversar para ter o mesmo direcionamento. Tem que ir fazendo os ajustes, né? E a senhora mencionou agora há pouco a questão da retomada ali, do cálculo do salário mínimo. Ele é obrigatoriamente, tem que ser feito em cima da inflação, é isso? Isso, tem que ser a inflação. E agora, como foi aprovado no orçamento, você retomou o crescimento do PIB. Então, assim que sair o PIB nosso oficial fechado, ele vai ser adicionado para o aumento agora para os próximos anos. Então, a gente vai ter o crescimento do PIB mais a inflação. Então, isso voltou para a prática normal da fórmula do crescimento do salário mínimo. Então, basicamente, se você é CLT, por exemplo, quando você tem o dissídio da categoria,
Se o seu dissídio foi maior do que a inflação, você teve aumento real de renda. Se foi igual à inflação, você manteve o poder de compra. Se foi abaixo, você perdeu o poder de compra. Poliana tem uma dúvida? Pois não. Tenho sim. Professor, o que eu gostaria de perguntar é que assim, a gente vê todos esses aumentos, né? E focando mais na questão da energia. A ANEEL passa para as empresas repassam para o consumidor. Só que muitas vezes a gente noticia que problemas com chuvas, quedas de energia, pessoas que ficam várias vezes, perdem produtos em comércio, têm prejuízos em casa. Como que essas empresas são fiscalizadas também na qualidade do serviço, né? Porque se estão aumentando, estão recebendo, mas como que fica a contrapartida para nós que somos consumidores? A contrapartida tem que ser feita, inclusive na parte de restituição, ou seja, a empresa tem que devolver para você, a Enel tem que, ou qualquer outra empresa, qualquer outra distribuidora, ela tem que ressarcir o consumidor no caso de prejuízo, no entanto que há campos específicos para você ir lá e fazer justamente dizer o que você teve como prejuízo, se você teve um equipamento queimado e tudo, e o tempo que você não teve da prestação de serviço tem que vir descontado na sua conta. Algumas prestadoras de serviço já fazem esse desconto. Então, algumas cidades já apresentam isso. Então, você recebe a sua conta de luz e aí tem um tempo de desconto, ou seja, se ela é uma prestadora de serviços e ela teve um tempo onde ela não prestou aquele serviço, aquilo já tem que vir descontado na luz. Certo. E como que essa questão da inflação, essa perda do poder de compra, ela afeta principalmente as pessoas mais pobres? A gente sempre fala isso e muitas vezes não fica claro o porquê. Porque quando você pensa na sua renda, quanto menor a renda, Wilker, maior é o consumo de bens básicos. Então, a gente usa uma expressão em economia que ela é muito dura, digamos assim, ela é muito difícil, porque a gente usa a expressão de que a pessoa de baixa renda, a inflação, ela dói no bolso. Então, porque você não tem dinheiro sobrando para aplicar no mercado financeiro, para conseguir uma aplicação que consiga ganhar no mercado financeiro a distorção do processo inflacionário. Então, a gente usa uma expressão de que a pessoa de baixa renda carrega a inflação no bolso, porque ela literalmente come menos. Então, quanto maior for a inflação, menos ela come no final do mês. Essa daí é que é o peso. Então, por isso que o primeiro ganho real de renda que um país pode fazer para a população é controlar o processo inflacionário. Então, quando a Poliana disse, olha, a nossa inflação ela está em 3,5%, isso é uma notícia importante, porque nós não temos mais o processo inflacionário que nós tínhamos antes. Isso é um ganho muito importante, mesmo sabendo que temos um item ou outro com um valor maior, no escopo geral, a inflação ela não é mais a mesma da pandemia. E isso é um ganho muito relevante. O índice de emprego melhorou. Então, a gente também tem que fazer uma análise, muitas vezes, mais genérica e pegar outros índices também. Então é por isso, Wilker, que pesa tanto essa questão inflacionária. Porque imagine você com uma nota de R$ 100, física, porque fica mais fácil para pensar desse jeito. Cada vez que você vai ao supermercado com R$ 100, você acaba comprando menos. Esse é que é o ponto. Tá explicadíssimo, viu? Agora, em economia, a gente sempre fala sobre projeções. Quais são as perspectivas que a gente tem? Tem como fazer ali uma previsão sobre a retomada do poder de compra do brasileiro para os próximos anos? Essa retomada, ela vai estar associada de novo a que a gente continue com uma inflação baixa, que o PIB cresça, para que a gente possa incorporar isso no salário mínimo, mas também, Wilker, tem uma questão individual. E isso daí é importante que a gente possa
explicar isso para as pessoas. Se você ficar 10 anos, como essa análise que a gente está fazendo começou a nossa conversa, 10 anos recebendo um salário mínimo, essa é uma situação muito difícil. Não vai ter salário mínimo que consiga recuperar ou te dar uma qualidade de vida melhor. Então, é muito importante que as pessoas busquem uma melhora com uma renda extra, com um curso, com uma profissionalização, buscar, por exemplo, as prefeituras das cidades, elas possuem cursos gratuitos, a internet oferece muita coisa gratuita. O que você pode fazer dentro da sua área profissional para melhorar? Um curso, para justamente você poder ganhar mais, porque todas as pessoas com mais estudo e mais aperfeiçoamento, elas conseguem ganhar mais. Então, essa é uma dica também muito importante. Querer aprender mais para ganhar mais e sair do patamar do salário mínimo, Wilker, é muito importante. É muito importante, se faz necessário, né? A gente avaliando os números aí, a situação não é favorável para quem depende do salário mínimo e tem muita coisa à disposição, a gente não pode ficar parado. Doutora, professora, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Até a próxima. Muito obrigada, Wilker, Poliana, sempre um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Poliana, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, Wilker. Obrigada, professora, que já é nossa sócia aqui. A gente é muito feliz de ter você sempre com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.